Só os ricos entendem essas regras. Foi o que Arthur Mendonça disse antes de descobrir que estava falando com a pessoa errada. Você já se sentiu invisível? Como se as pessoas olhassem através de você, como se sua opinião não importasse? É exatamente assim que Gabriela se sentia todos os dias. Mas algumas pessoas transformam essa invisibilidade em seu maior poder. E no final dessa história, você vai entender por que 12 anos de silêncio podem valer mais que uma vida inteira de diplomas. Arthur Mendonça era o tipo de homem que você reconhece de longe. Terno sob medida de grife nacional. Relógio Patek Philippe que custava mais que um carro popular. Aquele sorriso de quem nunca duvidou de si mesmo. Diretor de investimentos de um dos maiores bancos do país. Aos 45 anos, comandava uma carteira de 200 milhões de reais. E ele adorava lembrar disso para qualquer um que quisesse, ou não quisesse ouvir. Sua mesa de mogno ocupava o centro da sala principal do 23º andar. Vista panorâmica de São Paulo. Quadros caros nas paredes. Cada detalhe gritava sucesso. Arthur havia construído sua reputação tijolo por tijolo. FIA, MBA em Gestão Financeira. 15 anos escalando a hierarquia bancária. Para todos ao redor, Arthur era o exemplo perfeito do homem que venceu na vida. Mas existe uma diferença entre parecer vencedor e realmente entender o jogo. Naquela manhã de terça-feira, Arthur chegou ao escritório como sempre, apressado, importante, falando alto no celular sobre oportunidades que só ele conseguia enxergar. O mercado estava volátil, seus clientes nervosos, e Arthur estava começando a sentir a pressão de entregar resultados que há meses não chegavam. Claro, senhor Alberto, ele dizia ao telefone, ajustando a gravata. Essa queda é temporária. Minha estratégia sempre funciona no longo prazo. Mal notou Gabriela. Ela estava ali, como sempre esteve nos últimos 12 anos. Uniforme azul desbotado, mas sempre impecável. Carrinho de limpeza organizado com precisão militar. Movimentos silenciosos e precisos de quem aprendeu a existir sem incomodar. Para Arthur, Gabriela era apenas parte da mobília. Algo que estava ali às 6 da manhã e desaparecia às 6 da tarde. Algo que deveria continuar invisível. Mas Gabriela via tudo, ouvia tudo, absorvia tudo. Gabriela das Graças Santos, 52 anos, viúva há 8, 3 filhos criados sozinha. Começou a trabalhar no banco quando o caçula tinha apenas 7 anos. Precisava do emprego, precisava da estabilidade, precisava sobreviver. Nos primeiros anos, ela realmente era apenas uma faxineira. Chegava, limpava e ia embora. Não entendia uma palavra das conversas que ouvia. Termos como spread, hedge e volatilidade eram como língua estrangeira. Mas Gabriela sempre foi curiosa. Enquanto passava o pano nas mesas da sala de reuniões, Gabriela começou a escutar conversas sobre fusões e aquisições. No começo, por acidente. Depois, por interesse. Enquanto esvaziava as lixeiras, começou a memorizar números que Arthur gritava ao telefone. Enquanto limpava os quadros brancos, começou a fotografar mentalmente as estratégias rabiscadas ali. E numa época em que todos falavam sobre democratização do conhecimento, Gabriela descobriu algo revolucionário. Você não precisa pagar por um MBA quando trabalha dentro de um banco de investimento. Ela começou pequeno, anotando palavras que não entendia. Chegando em casa e pesquisando no celular antigo que o filho mais velho havia lhe dado, lendo artigos na internet, assistindo vídeos no YouTube até altas horas. Mas a verdadeira educação de Gabriela acontecia durante o expediente. 12 anos ouvindo, 12 anos observando, 12 anos vendo quais estratégias funcionavam e, principalmente, quais não funcionavam.
Arthur falava alto, sempre falava alto, e Gabriela escutava tudo. Comprar tudo da Vale a R$ 85. Ela ouviu Arthur dizer ao telefone uma manhã de 2019. É impossível cair mais que isso. 3 meses depois, as ações estavam a R$ 67. Vende todo o dólar, Arthur gritou em outra ocasião. Com o novo governo, vai despencar para 3,50. O dólar chegou a 5,90. Petrobras é investimento garantido agora. Ele disse confiante para um cliente importante. Compra pesado que não tem erro. A Petrobras perdeu 40% em 6 meses. E Gabriela notava tudo. Mas não apenas os erros, também os acertos, as tendências, os padrões. Ela começou a entender que o mercado financeiro não era sobre ser inteligente, era sobre ser observador. Enquanto Arthur estudava gráficos complexos e modelos matemáticos, Gabriela estudava Arthur. E aos poucos, foi entendendo algo que nenhuma faculdade ensina. Às vezes, a melhor estratégia é fazer exatamente o contrário do que os especialistas fazem. Em 2020, quando Arthur vendeu tudo com pânico na pandemia, Gabriela comprou, com os R$ 1.000 que tinha guardado, ações de uma grande varejista brasileira a R$ 8, ações de um grande banco digital brasileiro a R$ 15, ações de uma grande fintech brasileira a R$ 25. Arthur chamou aquilo de crash histórico. Gabriela chamou de oportunidade histórica. E quando as ações se recuperaram, Gabriela não vendeu. Ela havia aprendido algo observando Arthur. Ele sempre vendia cedo e comprava tarde. Então ela fez o oposto. Ações da grande varejista brasileira chegaram a R$ 25. Ações do grande banco digital brasileiro chegaram a R$ 67. Ações da grande fintech brasileira chegaram a R$ 95. Mas Gabriela manteve suas posições, porque ela tinha aprendido outra lição observando Arthur. Paciência vale mais que conhecimento técnico. Em dezembro de 2020, quando Arthur comemorava seus 20% de retorno anual, Gabriela calculou silenciosamente que sua pequena carteira havia valorizado 340%, mas ela não disse nada. Continuou limpando, continuou observando, continuou aprendendo. Porque Gabriela sabia algo que Arthur não sabia. O verdadeiro poder não está em mostrar o que você sabe. O verdadeiro poder está em escolher quando mostrar. E essa terça-feira seria o dia da escolha. Arthur estava particularmente irritado. A carteira dele havia perdido 3% no último mês, enquanto o Ibovespa subia 2%. Seus clientes começavam a questionar suas estratégias. O diretor-geral havia marcado uma reunião para avaliar performance. E quando Arthur se sentia pressionado, ele descontava em quem estava por perto. "Gabriela!" Ele gritou do outro lado da sala, interrompendo uma ligação importante. "Você pode fazer menos barulho? Tô tentando salvar a carteira de um cliente aqui." Gabriela parou de passar o aspirador, olhou para Arthur e apenas assentiu, como sempre fazia, como sempre foi ensinada a fazer. "Desculpe, Sr. Arthur," ela disse baixinho. Mas algo diferente aconteceu naquele momento. Talvez fosse o tom desrespeitoso. Talvez fosse o jeito como ele a tratou na frente dos outros funcionários. Ou talvez Gabriela simplesmente estivesse cansada de ser tratada como invisível quando já não era mais invisível há muito tempo. Eduardo voltou ao telefone. "Desculpe, Sr. Alberto. Onde estávamos?" "Ah, sim, sobre diversificar a carteira." Gabriela continuou limpando, mas agora estava prestando atenção extra na conversa. Arthur estava recomendando algo que ela já havia visto dar errado 3 vezes nos últimos 2 anos. "Sim, senhor. Recomendo fortemente aumentar a posição em bancos." Arthur dizia confiante. "O setor está subvalorizado. É impossível dar errado." Gabriela quase deixou escapar uma risada. Impossível dar errado?
Ela havia visto Arthur usar essa mesma frase 12 vezes nos últimos anos. E das 12 vezes, 9 deram errado. Arthur terminou a ligação, ele se virou para os colegas e disse em voz alta: "Esse pessoal acha que entende de investimento só porque assiste YouTube. Não fazem ideia da complexidade do mercado financeiro. É preciso anos de estudo para entender como isso funciona." Era uma provocação desnecessária, um comentário cruel direcionado a qualquer um que ele considerasse inferior. Arthur estava descontando sua frustração, e Gabriela estava bem ali, ouvindo tudo. Principalmente essa gente mais simples. Arthur continuou, olhando diretamente para Gabriela. Acham que investir é fácil. Não entendem que só quem tem educação formal consegue navegar nesse mercado. Pronto, ele havia cruzado a linha. Durante 12 anos, Gabriela aceitou ser uma sombra, aceitou ser subestimada, aceitou ser tratada como se não tivesse cérebro. Mas insultar sua inteligência na frente de toda a equipe, isso era inaceitável. Foi então que ela fez algo que nunca havia feito em 12 anos de trabalho. Gabriela parou de limpar, olhou diretamente para Arthur e disse: "O senhor está falando da mesma estratégia de diversificação que recomendou para o senhor Alberto em março." O silêncio na sala foi ensurdecedor. Arthur piscou 2 vezes, como se tentasse processar o que acabara de ouvir. Uma faxineira acabara de referenciar uma conversa específica com um cliente específico. "Desculpa, o quê?" Arthur balbuciou. "A diversificação em bancos que o senhor recomendou em março." Gabriela repetiu calmamente. "O Bradesco, Itaú, Santander. A mesma estratégia que fez o senhor Alberto perder 12% em 3 meses." Os funcionários se entreolharam. Ninguém sabia como reagir. Era como se a mobília tivesse começado a falar e, ainda por cima, soubesse de informações confidenciais. Arthur tentou recuperar o controle da situação. "Olha, Gabriela, isso não é assunto para você, ok? São coisas complexas. Ou complexas como os derivativos de crédito que o senhor vendeu para a Faria Lima Investimentos." Gabriela continuou, sem alterar o tom de voz. "Ou como as opções de venda que o senhor comprou quando o dólar estava a 5,20? Agora Arthur estava claramente desconfortável. Como diabos ela sabia disso? Essas informações eram confidenciais, discutidas apenas em reuniões fechadas. E mesmo se ela tivesse ouvido, como ela sabia o que significavam? Como você sabe disso?" Arthur perguntou. E pela primeira vez em anos, sua voz demonstrou incerteza. Gabriela sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. O sorriso de quem guardou um segredo por tempo demais. "Eu limpo estas salas há 12 anos, senhor Arthur. Eu escuto, eu observo, eu aprendo." Ela fez uma pausa. "E eu anoto." "Anota?" Arthur sentiu um fio na barriga. Se Gabriela estava anotando conversas confidenciais, se ela tinha acesso a informações privilegiadas, isso poderia ser um problema, um grande problema. "Que tipo de anotações?" Arthur perguntou, tentando soar casual, mas falhando miseravelmente. "Das estratégias que funcionam", Gabriela respondeu. "E principalmente das que não funcionam." O clima na sala mudou completamente. Agora todos estavam prestando atenção. A tensão era palpável. Gabriela havia cruzado uma linha invisível. Não era mais apenas a faxineira silenciosa. Era alguém que sabia coisas. Coisas que poderiam ser constrangedoras. "E o que você anotou sobre as minhas estratégias?" Arthur perguntou, tentando parecer bem-humorado, mas soando nervoso. Gabriela inclinou a cabeça. "O senhor realmente quer saber?" "Claro", Arthur disse,
mas sua voz traiu a confiança que tentava demonstrar. Nos últimos 5 anos, Gabriela começou calmamente. 2 pontos. O senhor teve 23% de acerto em recomendações de ações individuais, 31% em timing de mercado, e 67% dos seus clientes tiveram performance abaixo do CDI. O silêncio na sala era constrangedor. Ninguém se mexia, ninguém respirava. Arthur sentiu o rosto queimar. E mais importante, eles estavam corretos? Olha, Gabriela, Arthur disse, tentando recuperar sua autoridade. Eu acho melhor você focar no seu trabalho e deixar os investimentos para quem entende, ok? Foi aí que Gabriela fez algo que ninguém esperava. Ela riu, uma risada baixa, quase melancólica. Senhor Arthur, ela disse, o senhor realmente quer comparar resultados? A pergunta pairou no ar como uma provocação. Arthur sentiu sangue subir para o rosto. Era inaceitável. Uma funcionária da limpeza estava o desafiando, na frente de toda a equipe. Comparar o quê? Arthur praticamente rosnou. Retorno sobre investimento nos últimos 5 anos. Gabriela respondeu sem hesitar. O senhor contra mim? O mundo parou. Arthur Mendonça, diretor de investimentos de um dos maiores bancos do país, MBA pela FIA, 15 anos de experiência, estava sendo desafiado para uma competição financeira. Por uma faxineira. Era ridículo. Era impossível. Era, você nem tem dinheiro para investir. Arthur explodiu. Gabriela o olhou com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Era compaixão. Como se ela sentisse pena dele. Senhor Arthur, ela disse calmamente. Quem disse que eu não tenho dinheiro para investir? E foi nesse momento que Arthur Mendonça começou a perceber que talvez, apenas talvez, não soubesse absolutamente nada sobre a mulher que limpava seu escritório há 12 anos. A sala estava em completo silêncio. Todos os funcionários haviam parado o que estavam fazendo. Júlia, a analista júnior, tinha a boca entreaberta. Ricardo, gerente de relacionamento, havia largado o telefone no meio de uma ligação. Até mesmo Dona Vera, a secretária do diretor, havia saído da sala dela para ver o que estava acontecendo. Era como assistir a um acidente em câmera lenta. Fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Você quer mesmo saber? Gabriela perguntou. E havia algo na sua voz que fez Arthur engolir seco. Saber o quê? Ele sussurrou. Quanto eu tenho investido? Arthur assentiu. Mesmo sabendo que provavelmente se arrependeria da resposta. Gabriela limpou as mãos no avental. Respirou fundo. E pela primeira vez em 12 anos, falou sobre si mesma no escritório. Comecei com R$1.000 em 2020, ela disse calmamente. Hoje, tenho 1,2 milhão. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais constrangimento. Era choque puro. R$1.200.000? Uma faxineira tinha R$1.200.000 investidos? Arthur sentiu as pernas bambas. Sua própria carteira pessoal girava em torno de R$800.000 e ele ganhava 15 vezes mais que Gabriela. Isso é impossível, Arthur balbuciou. Impossível como o senhor disse que era a Petrobras cair abaixo de R$20? Gabriela respondeu. Porque eu lembro de ter ouvido o senhor dizer isso em outubro de 2021. A ação estava a R$32 na época. Arthur fechou os olhos. Ele lembrava daquele dia. Lembrava de ter dito exatamente isso para 3 clientes diferentes. A Petrobras chegou a R$14 em maio de 2022. Gabriela continuou. Uma queda de 56%. Mas o senhor já havia convencido seus clientes a comprar a R$30. Como você lembra de tudo isso? Arthur perguntou, genuinamente perplexo. Gabriela sorriu tristemente. Senhor Arthur, quando você é uma sombra, você desenvolve uma memória muito boa, porque ninguém repete as coisas para você. A resposta cortou como uma navalha. Arthur nunca havia pensado nisso. Nunca havia considerado que Gabriela
Prestava atenção, que guardava informações, que aprendia. E você realmente fez o contrário do que eu fazia? Arthur perguntou. Nem sempre, Gabriela respondeu honestamente. No começo, eu tentava seguir suas estratégias. Perdi os primeiros R$ 200 assim. Ela fez uma pausa e olhou pela janela. Foi aí que percebi algo. O senhor é muito inteligente, entende muito de mercado, mas tem um problema. Que problema? Arthur perguntou, quase sussurrando. O senhor nunca erra sozinho. A frase ficou suspensa no ar. Arthur não entendeu imediatamente. Como assim? Quando o senhor toma uma decisão, Gabriela explicou, não é só o senhor que acredita nela. São todos os seus clientes. São todos os analistas que trabalham com o senhor. São centenas de pessoas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Arthur começou a entender aonde ela queria chegar. E quando centenas de pessoas fazem a mesma coisa, o mercado se move na direção oposta, Gabriela completou. É oferta e demanda básica, coisa que aprendi na escola. A simplicidade da lógica era devastadora. Arthur havia passado 15 anos estudando modelos complexos, algoritmos sofisticados, teorias econômicas avançadas. E uma faxineira havia entendido algo fundamental que ele nunca percebeu. Quanto mais gente faz a mesma coisa, menos lucrativo ela se torna. Então você? Arthur hesitou. Eu observava o que o senhor recomendava para muitos clientes e fazia o contrário. Gabriela confirmou. Não sempre, mas quando o senhor ficava muito confiante de alguma coisa, quando repetia a mesma estratégia para todo mundo, eu apostava contra. Júlia, que estava ouvindo tudo, não conseguiu se conter. Isso é genial. Arthur olhou para a analista com irritação. Júlia, isso não é da sua conta. Na verdade, Gabriela disse calmamente, ela está certa. Então Gabriela fez algo que ninguém esperava. Ela olhou diretamente para Júlia e perguntou, você tem alguma aplicação financeira? Júlia assentiu timidamente. Tem um pouco na poupança. Poupança? Gabriela repetiu, com uma expressão de quem acabou de ouvir algo absurdo. Você trabalha em um banco de investimento e deixa dinheiro na poupança. É que é mais seguro, Júlia disse. Gabriela balançou a cabeça. Seguro para quem? Pro banco que está emprestando seu dinheiro a 15% ao ano e te pagando 6%? Novamente, a simplicidade da lógica era irrefutável. Arthur percebeu que Gabriela não apenas entendia de investimentos. Ela entendia dos fundamentos, das coisas básicas que muitos profissionais esqueciam de explicar. Mas eu não entendo nada de ações, Júlia disse. Você entende de produtos que usa? Gabriela perguntou. Claro. Então você entende o suficiente, Gabriela respondeu. Você usa iPhone? Compra na Magazine Luiza? Pede comida no iFood? Usa maquiagem da Natura? Júlia assentiu para todas as perguntas. Então você já conhece 4 empresas que poderiam estar na sua carteira, Gabriela disse. Investir não é sobre entender gráficos complicados. É sobre entender o mundo ao seu redor. Arthur estava assistindo aquela conversa com uma mistura de fascínio e horror. Uma faxineira estava dando conselhos financeiros melhores do que ele dava. E pior, os conselhos faziam sentido. Gabriela, Arthur interrompeu, tentando retomar o controle da situação. Você está dando conselhos de investimento sem autorização. Isso pode ser problema. Gabriela o olhou com uma expressão serena. Senhor Arthur, eu não estou dando conselhos de investimento. Estou compartilhando observações do dia a dia. A diferença era sutil, mas importante. E Arthur sabia disso. Além do mais, Gabriela continuou, quantos dos seus conselhos autorizados deram certo nos últimos anos? A pergunta era devastadora, porque Arthur sabia a resposta. E não era uma resposta de que ele se orgulhava. Olha, Gabriela, Arthur disse tentando soar firme. Eu admito que você surpreendeu a todos hoje. Mas mercado financeiro é muito mais complicado do que parece. Você pode ter tido sorte até agora, mas... Sorte? Gabriela o interrompeu.
e pela primeira vez havia uma centelha de irritação na sua voz. Senhor Arthur, o senhor acha que foi sorte eu ter comprado ações da Apple a $20 em 2020, quando o senhor disse que elas estavam perigosamente caras? Arthur se lembrou. Havia mesmo dito isso. Foi sorte eu ter mantido o Bitcoin quando o senhor disse que era bolha especulativa a $30 mil? Arthur engoliu seco. Bitcoin havia chegado a 69 mil. Foi sorte eu ter comprado ações da Tesla a $200 quando o senhor disse que Elon Musk estava maluco. Tesla havia passado de $800. Ou foi observação? Gabriela perguntou. Foi perceber que o senhor sempre rejeita o que não entende, que sempre acha caro o que está subindo, que sempre vende quando deveria comprar. A sequência de exemplos era humilhante, porque Arthur lembrava de cada um deles, lembrava de ter dado exatamente aqueles conselhos, e lembrava de todos terem dado errado. Como você acompanha ativos internacionais? Ricardo perguntou, genuinamente curioso. Internet, Gabriela respondeu simplesmente. Aplicativo da corretora. Mesmo aplicativo que vocês usam. A simplicidade da resposta era desconcertante. Como se Gabriela estivesse dizendo: vocês não precisam de diploma para fazer isso. E você estuda análise técnica, fundamentalista? Júlia perguntou. Eu estudo pessoas, Gabriela respondeu. Quando o senhor Arthur fica nervoso, ele toma decisões ruins. Quando ele fica confiante demais também. Quando ele está pressionado pelo diretor, ele força operações que não deveria. Arthur sentiu o rosto queimar. Gabriela havia resumido seus padrões comportamentais melhor do que qualquer psicólogo. Você me observa? Arthur perguntou. Eu observo todo mundo, Gabriela disse calmamente. É o que pessoas na sombra fazem. Observam. E então ela olhou diretamente para ele. E o que eu observei, senhor Arthur, é que o senhor é um excelente analista quando não está sob pressão. Mas quando está, quando precisa entregar resultados, quando está sendo cobrado, aí o senhor comete erros que qualquer investidor iniciante evitaria. A observação era devastadoramente precisa. Arthur sabia que era verdade. E você lucra com os meus erros? Arthur perguntou. Eu aprendo com os seus erros. Gabriela corrigiu. Existe diferença. Gabriela sorriu novamente. E dessa vez havia algo diferente em seu sorriso. Havia orgulho. Senhor Arthur, ela disse, voltando a pegar seu pano de limpeza. Se o senhor quiser continuar essa conversa, eu termino meu turno às 18 horas. Ela fez uma pausa e olhou diretamente nos olhos dele. Mas prepare-se para descobrir que 12 anos ouvindo suas conversas me ensinaram muito mais do que seus 15 anos na FIA. Arthur ficou ali, parado tentando processar o que acabara de acontecer. Sua mente racional dizia que era impossível. Uma faxineira não podia saber de investimentos, não podia ter dinheiro, não podia ter performance melhor que a dele. Mas os números não mentiam, os exemplos eram reais. E o pior de tudo, a lógica dela fazia mais sentido que a dele. Algo no jeito como Gabriela falou, na confiança em sua voz, na precisão dos números que ela citou. Algo dizia para Arthur que ele estava prestes a descobrir algo que mudaria completamente sua percepção sobre sombra e conhecimento. Porque às vezes as pessoas que pensamos conhecer são exatamente as pessoas que não conhecemos de jeito nenhum. E Gabriela estava prestes a mostrar para Arthur Mendonça que existe uma diferença entre estudar o mercado e viver o mercado. Uma diferença entre teoria acadêmica e sabedoria de observação. Uma diferença entre ter diploma e ter resultado. Mas isso era apenas o começo. As 18 horas estavam chegando e Arthur Mendonça estava prestes a ter a lição mais cara e mais valiosa de toda a sua carreira.
Porque quando você passa 12 anos sendo invisível, você vê coisas que ninguém mais vê. E quando você finalmente decide aparecer, você pode mudar tudo. As 18 horas chegaram como uma sentença inevitável. Arthur Mendonça passou o resto do dia incapaz de se concentrar. Cada ligação que atendia, cada relatório que tentava revisar, cada gráfico que olhava, tudo parecia sem importância comparado à pergunta que martelava em sua mente. Como uma faxineira havia acumulado mais dinheiro que ele? Impossível. Tinha que ser impossível. Mas e se não fosse? O escritório foi esvaziando gradualmente. Júlia passou pela mesa dele 3 vezes, claramente curiosa sobre o que aconteceria às 6. Ricardo ficou esquecendo coisas, só para ter desculpa de voltar à sala. Até Dona Vera inventou razões para permanecer além do horário. Todos queriam ver o que aconteceria quando o diretor de investimentos mais arrogante do banco se encontrasse sozinho com a faxineira que havia acabado de humilhá-lo publicamente. Às 17h45, Arthur estava suando. Não havia transpirado durante apresentações para diretores. Não havia suado fechando negócios de milhões. Mas uma conversa com Gabriela o deixava nervoso como um adolescente prestes a ser rejeitado. Às 17h55, o último funcionário saiu. O andar ficou em silêncio, exceto pelo zumbido baixo do ar-condicionado e o som distante do trânsito de São Paulo lá embaixo. Arthur olhou para o relógio no computador. 17h58. Onde ela estava? Talvez Gabriela tivesse desistido. Talvez tivesse percebido que havia se exposto demais. Talvez tivesse medo das consequências. Afinal, desafiar o diretor de investimentos poderia custar o emprego. 17h59. Arthur começou a se convencer de que Gabriela não viria. E uma parte dele ficou aliviada. Significaria que toda aquela história era blefe. Significaria que o mundo ainda fazia sentido. Significaria que pessoas como ele, educadas, experientes, bem conectadas, ainda estavam no topo da cadeia alimentar financeira. 18 horas. O elevador fez o som característico de chegada. Arthur sentiu o estômago apertar. Passos suaves ecoaram pelo corredor. Não eram os passos apressados de um executivo ou os saltos altos de uma analista. Eram passos medidos, calculados, confiantes. Gabriela apareceu na entrada da sala principal. Mas não era a mesma Gabriela de sempre. Ela havia tirado o uniforme azul desbotado. Usava uma blusa branca simples, mas bem cortada. Calça jeans escura. Sapatos baixos, porém elegantes. Nada caro. Nada ostensivo. Mas Arthur percebeu algo que nunca havia notado antes. Gabriela tinha porte. Nada. Quando não estava curvada sobre o carrinho de limpeza, quando não estava tentando se fazer invisível, Gabriela revelava uma postura ereta, ombros firmes, olhar direto. Era como ver uma atriz saindo do personagem. "Boa noite, Sr. Arthur", ela disse. E até mesmo sua voz soava diferente. Menos submissa, mas igual. "Boa noite, Gabriela", Arthur respondeu, tentando soar casual. Você mudou de roupa." Gabriela sorriu. "O senhor esperava que eu viesse de uniforme para nossa conversa?" A pergunta tinha múltiplas camadas. Era uma conversa entre iguais ou entre patrão e funcionária? Arthur, de repente, não tinha certeza. "Não, Claro que não", ele gaguejou. Gabriela caminhou até a sala de reuniões. A mesma sala onde havia passado 12 anos limpando mesas, enquanto Arthur conduzia apresentações importantes. Agora, ela puxou uma cadeira e se sentou. Não esperou o convite. Não pediu permissão. Arthur a seguiu, sentindo-se estranhamente como um convidado em seu próprio escritório.
Então, Gabriela disse, cruzando as mãos sobre a mesa. O senhor quer saber como foi que eu fiz? Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Sim, confesso que estou curioso, Arthur admitiu. Gabriela inclinou a cabeça, como se estivesse decidindo por onde começar uma longa história. O senhor se lembra do dia em que me contrataram? Arthur balançou a cabeça. Ele não se lembrava. Para ele, Gabriela sempre havia estado ali, como mobiliário. Eu me lembro, Gabriela continuou. 15 de março de 2012. O senhor estava gritando no telefone com alguém da CVM sobre um relatório atrasado. Usava uma gravata azul com bolinhas douradas. A precisão da memória era desconcertante. Arthur provavelmente não conseguiria lembrar o que havia almoçado na semana passada. Mas Gabriela se lembrava da cor da sua gravata de 12 anos atrás. Eu estava nervosa. Gabriela continuou. Era meu primeiro dia, meu primeiro emprego num banco. Eu não sabia nem o que era CVM. Ela fez uma pausa e olhou pela janela, como se estivesse revivendo aquele momento. Mas eu ouvi o senhor dizer uma coisa naquele telefonema que nunca esqueci. O que foi? O senhor disse: se você não entende o jogo, você não deveria estar jogando. Arthur não se lembrava de ter dito isso, mas soava como algo que ele diria. E eu pensei, Gabriela continuou, que talvez fosse isso que eu precisava fazer. Entender o jogo. Então você começou a estudar. Eu comecei a escutar, Gabriela corrigiu. Existe diferença. Ela se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, São Paulo pulsava com as luzes do início da noite. Milhões de pessoas voltando para casa, saindo do trabalho, vivendo suas vidas. E ali, no 23º andar, duas pessoas de mundos completamente diferentes estavam prestes a trocar de posição. Nos primeiros meses, eu realmente não entendia nada, Gabriela disse, de costas para Arthur. Vocês falavam uma língua estrangeira. Beta, alfa, spread, hedge, eram só palavras sem sentido. Mas você aprendeu. Aprendi que não precisava entender as palavras para entender as pessoas. Gabriela se virou para enfrentá-lo. O senhor sabe qual foi a primeira coisa que percebi sobre o senhor, senhor Arthur? Arthur balançou a cabeça. Que o senhor mente para si mesmo. A afirmação foi como um tapa. Arthur sentiu o rosto queimar. Como assim? O senhor sempre fala sobre estratégias de longo prazo, mas entra em pânico com qualquer queda de 5%. O senhor prega disciplina para os clientes, mas abandona posições no primeiro sinal de volatilidade. O senhor vende segurança, mas eu via o senhor suar frio toda vez que o diretor-geral chamava para uma reunião. Cada palavra era uma punhalada certeira. Arthur queria negar, queria se defender, mas não conseguia, porque era verdade. Eu percebi, Gabriela continuou, que o senhor não investia com convicção, investia com medo. E você não tem medo? Gabriela riu. Uma risada baixa, quase melancólica. Senhor Arthur, eu sou uma mulher viúva, negra, sem ensino superior, que criou 3 filhos sozinha ganhando um salário mínimo. Medo é a única coisa que eu sempre tive. A honestidade crua da declaração deixou Arthur sem palavras. A diferença, Gabriela continuou, é que eu aprendi a usar o medo a meu favor. O senhor deixa o medo te paralisar. Ela voltou a se sentar, mas agora havia uma intensidade diferente em seus olhos. Quer saber como realmente comecei a entender o mercado? Arthur assentiu. Foi em 2015. Crise política, Dilma sendo investigada, dólar disparando. O senhor estava desesperado. Ligava para os clientes 3 vezes por dia tentando acalmá-los. Arthur se lembrava daquele período. Havia sido um dos piores anos da sua carreira. Um dia, eu estava limpando aqui quando o senhor atendeu uma ligação do senhor Alberto. Lembro que o senhor disse: senhor Alberto, precisa vender tudo agora. Vai ficar muito pior.
E o senhor estava chorando. Chorando? Não se lembrava de ter chorado. Mas o senhor desligou e ficou ali, sozinho, com a cabeça entre as mãos. E eu pensei, se uma pessoa que entende tanto de mercado está desesperada assim, talvez seja a hora de fazer exatamente o contrário do que ela está fazendo. Você comprou na crise? Comprei com os R$ 300 que tinha conseguido guardar, Gabriela confirmou. Ações da Petrobras a R$ 6. Vale a R$ 15. Bradesco a R$ 18. Arthur engoliu seco. Ele havia vendido todas essas ações naquele período, aconselhando os clientes a fazerem o mesmo. E funcionou? Em 2 anos, meus R$ 300 viraram R$ 200, Gabriela disse simplesmente. 400% de retorno. Mas isso foi sorte? Foi observação, Gabriela corrigiu. Eu observei que o senhor sempre toma decisões emocionais quando está sob pressão. E o mercado pune decisões emocionais. A lógica era simples, mas devastadora. Arthur havia passado anos estudando análise técnica, modelos quantitativos, teorias econômicas complexas, e Gabriela havia conseguido melhores resultados simplesmente observando. Como você expandiu de 1.200 para 1,2 milhão? Arthur perguntou. Paciência, Gabriela respondeu, e disciplina. 2 coisas que o senhor não tem. Novamente, a honestidade brutal. Explique. Gabriela se recostou na cadeira. O senhor lembra da alta da bolsa em 2017? Claro, foi um ano excelente. Para o senhor foi excelente, Gabriela corrigiu. Porque o senhor vendeu em agosto, quando o Ibovespa estava em 76 mil pontos. Arthur se lembrava. Havia sido uma decisão prudente. Realizar lucros era sempre uma boa estratégia. Eu mantive minhas posições, Gabriela disse. E quando o Ibovespa chegou a 87 mil em dezembro, eu ainda estava lá. Mas em 2018 tudo caiu, Arthur argumentou. Sim, e o senhor comprou de volta em março, quando já estava 20% abaixo do que havia vendido, Gabriela retrucou. Eu mantive posições, e quando recuperou em 2019, eu estava lá também. O padrão estava ficando claro. Arthur comprava caro e vendia barato. Gabriela fazia o oposto. Você nunca vende? Vendo quando preciso do dinheiro para algo específico, Gabriela respondeu. Não vendo porque estou nervosa. E quando você precisa do dinheiro? Gabriela sorriu pela primeira vez desde que a conversa havia começado. Eu precisei de dinheiro 3 vezes nos últimos 12 anos. Para quê? Primeira vez, para pagar a faculdade do meu filho mais velho. Engenharia na USP. Arthur piscou. Seu filho está na USP? Formado, trabalha na Google agora. A revelação foi como um soco. Arthur havia assumido que os filhos de Gabriela... Bem, ele nunca havia pensado nos filhos de Gabriela. Para comprar a casa própria, à vista. Sem financiamento, sem juros. Casa quitada. Arthur sentia como se estivesse descobrindo que vivia ao lado de uma milionária disfarçada. O que, tecnicamente, era exatamente isso. E a terceira vez, Gabriela hesitou. Pela primeira vez na conversa, ela pareceu vulnerável. Para tratar o câncer da minha mãe. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais sobre dinheiro ou investimentos. Era sobre vida real. Ela ficou bem? Arthur perguntou. E pela primeira vez, sua voz demonstrou genuína preocupação. Ficou, Gabriela disse baixinho. Cirurgia particular. Melhor oncologista de São Paulo. Tratamento completo. Custou R$ 180 mil. Fiz as contas mentalmente. R$ 180 mil era mais do que muitas pessoas ganhavam em 5 anos. E você pagou à vista? À vista. E no dia seguinte voltei a trabalhar aqui, passando pano na sua mesa, como se nada tivesse acontecido. A imagem era surreal. Gabriela havia acabado de gastar o equivalente a um apartamento para salvar a vida da mãe. E no dia seguinte, estava de volta ao uniforme azul, sendo invisível. Por que você nunca disse nada? Para quê? Gabriela perguntou.
Para o senhor se sentir obrigado a fingir que se importa? Para virar fofoca no escritório? Para as pessoas começarem a me tratar diferente, Arthur percebeu que não tinha resposta para aquilo. Além do mais, Gabriela continuou: eu gosto do meu trabalho. Gostar de limpar escritório? Gosto da sombra, Gabriela explicou. Quando você é invisível, você vê tudo, ouve tudo, aprende tudo, e ninguém te cobra nada em troca. Ela se levantou novamente e caminhou até a mesa onde Arthur costumava trabalhar. Esta mesa, Sr. Arthur, foi minha universidade. Ela passou a mão pela superfície de madeira. Quantas ligações importantes eu ouvi você fazer. Quantas estratégias eu vi sendo discutidas. Quantos erros eu presenciei sendo cometidos. Gabriela olhou diretamente para ele. 12 anos de MBA grátis. E o melhor de tudo, sem pressão, sem notas, sem ter que fingir que entendi algo quando não entendi. Você fez anotações? Claro que fiz anotações. Gabriela pegou a bolsa que havia deixado no chão e tirou de dentro um caderno simples, com capa de couro já gasta pelo uso. Quer ver? Arthur assentiu, hipnotizado. Gabriela abriu o caderno e começou a folhear as páginas. Arthur conseguiu ver números, datas, nomes de empresas, gráficos desenhados à mão. Aqui, Gabriela disse, parando numa página específica. Janeiro de 2019. O senhor recomendou ações da Oi para 3 clientes diferentes. Preço, R$ 2,30 por ação. Arthur se lembrava. Havia aparecido uma boa oportunidade na época. 6 meses depois, Oi dava R$ 0,50, prejuízo de 78%. Gabriela virou algumas páginas. Março de 2020. Pandemia começando. O senhor vendeu tudo na semana do maior pânico. Dow Jones despencando e Bovespa em queda livre. Arthur lembrava daquele período como um dos mais aterrorizantes da sua carreira. 2 semanas depois, começou a maior alta da história. E o senhor perdeu quase tudo. Gabriela continuou folheando. Setembro de 2021. O senhor disse que Bitcoin era modismo que ia acabar, quando estava a $30 mil. E você comprou? Comprei com 10% da carteira, Gabriela confirmou. Bitcoin chegou a 69 mil. Mas depois, caiu para 15 mil, Arthur argumentou. E eu mantique, Gabriela disse simplesmente. Hoje está a 45 mil. Ainda estou no lucro. Arthur estava começando a entender o padrão. Gabriela não era sortuda. Gabriela era persistente. Como você decide quando comprar e quando vender? Gabriela disse com simplicidade brutal. Quando o senhor está muito confiante, eu me preocupo. Quando o senhor está em pânico, eu compro. Isso é estratégia? É psicologia, Gabriela corrigiu. O senhor representa tudo o que há de errado no mercado financeiro. A afirmação deveria ter ofendido Arthur, mas de alguma forma não ofendeu, porque era verdade. Explique. Gabriela fechou o caderno e olhou diretamente para ele. O senhor toma decisões baseadas no que outros especialistas estão fazendo. Eu tomo decisões baseadas no que faz sentido para mim. E o que faz sentido para você? Comprar empresas que eu entendo, a preços que eu posso pagar e esperar o tempo que for necessário. A simplicidade da estratégia era desconcertante. Só isso? Só isso, Gabriela confirmou. Não tem segredo. Não tem fórmula mágica. Arthur balançou a cabeça. Mas você deve ter alguma vantagem, alguma informação privilegiada. Minha única vantagem, Gabriela o interrompeu, é que eu não tenho medo de estar errada. Como assim? O senhor tem medo de estar errado porque sua reputação depende de estar certo. Seus clientes pagam pelo seu conhecimento. Seu salário depende da sua performance. Arthur assentiu. Era verdade. Eu não tenho essa pressão, Gabriela continuou. Se eu erro, eu aprendo. Se eu acerto, eu ganho. Não tenho ego para proteger. Mas você deve sentir pressão. A única pressão que eu sinto
é a pressão de pagar as contas, Gabriela disse. E desde 2018, essa pressão não existe mais. Como assim? Desde 2018, os dividendos das minhas ações pagam todas as minhas despesas mensais. Arthur sentiu como se tivesse levado um murro no estômago. Você vive de renda? Vivo de renda, Gabriela confirmou. O salário aqui é só diversão. Diversão? Arthur trabalhava 60 horas por semana para manter seu padrão de vida. Gabriela trabalhava porque queria. Então, por que você continua trabalhando aqui? Gabriela sorriu. Porque é aqui que eu aprendo. Aprende o quê? Como não fazer as coisas. A resposta foi como uma bofetada. Arthur percebeu que nos últimos 12 anos, ele havia sido exemplo negativo na educação financeira de Gabriela. Você me usa como indicador contrário? Uso todos vocês como indicadores contrários, Gabriela disse honestamente. Quando o consenso do mercado está muito forte em uma direção, eu vou para outra. E funciona? 1,2 milhão de reais funcionam? Arthur não tinha resposta para isso. Mas agora, Gabriela continuou. Eu tenho um problema. Que problema? Vocês descobriram meu segredo. Arthur não entendeu imediatamente. Se eu não sou mais invisível, Gabriela explicou, eu perco minha vantagem. Que vantagem? Ninguém vai mais falar abertamente na minha frente. Ninguém vai mais ignorar minha presença. Eu não vou mais conseguir observar sem ser notada. Arthur percebeu o que ela estava dizendo. O conhecimento de Gabriela dependia da sua sombra. E ele havia acabado de destruir essa sombra. O que você vai fazer? Gabriela fechou o caderno e o guardou na bolsa. Eu vou sair. Sair? Vou pedir demissão. Arthur sentiu um pânico inexplicável. Não precisa esquecer o que aconteceu hoje. Não podemos, Gabriela disse calmamente. E nem devemos. Por quê? Porque o que aconteceu hoje mudou alguma coisa. Para mim e para o senhor. Arthur sabia que ela estava certa. Não havia como voltar atrás. O que mudou para mim? Gabriela se levantou e caminhou em direção à porta. O senhor descobriu que não sabe tanto quanto pensava. E para você, o que mudou? Gabriela parou na porta e se virou para olhá-lo uma última vez. Eu descobri que não preciso mais ser invisível. E com essas palavras, Gabriela saiu. Arthur ficou sozinho na sala de reuniões, rodeado pelos vestígios de uma conversa que havia mudado tudo. Ele olhou para a mesa onde Gabriela havia apoiado o caderno. A mesma mesa onde por 12 anos ela havia fingido apenas limpar enquanto absorvia informações que valiam milhões. E pela primeira vez em 15 anos de carreira, Arthur Mendonça se perguntou se realmente sabia alguma coisa sobre o mercado financeiro, ou se havia passado todo esse tempo apenas fingindo saber. A verdade era assustadora. E a verdade era que Gabriela havia acabado de mostrar para ele que existe uma diferença abissal entre conhecimento acadêmico e a sabedoria prática, entre estudar o mercado e entender as pessoas que o movem, de verdade, entre ser respeitado e alcançar resultados concretos. Arthur olhou pela janela. São Paulo, um gigante de concreto e aço, pulsava lá embaixo. Milhões de vidas, um mar de rostos anônimos, tomando pela sua sobrevivência, tomando decisões financeiras a cada instante. E ele se perguntou quantas outras Gabrielas existiam por aí. Quantas pessoas na sombra sabiam mais do que aparentavam. Quantas pessoas, aparentemente comuns, desvendavam segredos que os especialistas, com seus títulos pomposos, ignoravam completamente. A resposta o assombrava profundamente, porque se Gabriela estava certa, se 12 anos de observação perspicaz valiam mais que 15 anos de educação formal na FIA, então talvez o mundo funcionasse de uma maneira completamente diferente do que ele imaginava. Talvez inteligência não fosse sobre diplomas enquadrados na parede. Talvez sucesso não fosse sobre o status ostentado, o Rolex no pulso, o terno sob medida.
Talvez sabedoria não fosse sobre conhecimento técnico, fórmulas matemáticas e projeções complexas. Talvez Gabriela tivesse descoberto algo que nenhuma escola de negócios, por mais renomada que fosse, ensina: o poder da sombra observadora, a força da invisibilidade estratégica. E agora que ela não era mais invisível, o que aconteceria? O que aconteceria, afinal? 3 dias se passaram. 3 dias longos e inquietantes. 3 dias nos quais Arthur Mendonça não conseguiu tomar uma única decisão de investimento sem se perguntar o que Gabriela faria. Era como se ela tivesse plantado uma semente de dúvida na sua mente. Uma semente que germinava a cada ligação, a cada reunião, a cada estratégia que ele tentava formular. E a semente estava crescendo, rapidamente. Na manhã de sexta-feira, Arthur chegou ao escritório esperando encontrar Gabriela. No seu uniforme azul, com seu carrinho de limpeza, com seus movimentos silenciosos e quase imperceptíveis. Talvez tudo tivesse sido um sonho, um pesadelo. Talvez o mundo ainda fizesse sentido, mas Gabriela não estava lá. Uma mulher diferente limpava as salas, mais nova, movimentos mecânicos, sem a precisão quase artística de Gabriela. E Arthur percebeu algo que nunca havia notado antes. Ele sentia falta dela. Não só da sua presença física, mas da sensação de estar sendo observado. Durante 12 anos, Arthur havia pensado que era ignorado por Gabriela. Agora, descobria que era exatamente o oposto. Gabriela era a única pessoa no escritório que realmente prestava atenção em tudo o que ele fazia. E sua ausência criava um vazio estranho e perturbador. Senhor Arthur, Júlia bateu na porta do seu escritório, interrompendo seus pensamentos. Sim, o senhor tem alguns minutos? Eu queria conversar sobre uma coisa. Arthur gesticulou para que ela se sentasse. Júlia parecia nervosa, como se estivesse prestes a confessar um pecado imperdoável. É sobre a Gabriela, ela disse hesitante, quase sussurrando. O que tem a Gabriela? Eu fiz o que ela sugeriu. Arthur franziu a testa, intrigado, desconfiado. Como assim? Aquele dia, quando ela falou sobre investir em empresas que a gente conhece, eu pensei bastante e resolvi tentar. Júlia tirou o celular da bolsa e mostrou a tela para Arthur. Tirei R$1.000 da poupança e comprei ações da Magazine Luiza, iFood e Natura. Empresas que eu uso todos os dias. Arthur olhou para a tela. Em 3 dias, a pequena carteira de Júlia havia valorizado 8%. Um resultado surpreendente. Em 3 dias, eu ganhei mais dinheiro do que em 1 ano de poupança. Júlia disse, mal conseguindo conter a empolgação. Arthur deveria estar orgulhoso. Deveria parabenizar a iniciativa. Mas tudo o que ele conseguia sentir era uma pontada de irritação. Uma pontada amarga e profunda. Gabriela havia conseguido em 5 minutos o que ele não havia conseguido em 2 anos. Fazer Júlia se interessar por investimentos. É um resultado de curto prazo, Júlia. Não significa nada. Eu sei, Sr. Arthur, mas é diferente. Como assim diferente? Quando eu compro ações da Magazine Luiza, eu entendo que eu estou comprando. Quando vou ao shopping e vejo as lojas cheias, eu sei que fiz uma boa escolha. É real. A palavra ecoou na mente de Arthur. Quantos dos seus investimentos eram reais para ele? Quantas das suas estratégias ele realmente entendia no nível visceral que Júlia estava descrevendo? Onde está a Gabriela? Júlia perguntou. Faz 3 dias que não a vejo. Ela pediu demissão. Demissão? Júlia pareceu genuinamente chocada. Por quê? Arthur não sabia como explicar. Como dizer que Gabriela havia pedido demissão porque não podia mais ser invisível?
Como explicar que a invisibilidade era sua vantagem competitiva, sua arma secreta? Questões pessoais, ele murmurou, a voz seca, sem convicção. Júlia ficou em silêncio por um momento. Senhor Arthur, posso fazer uma pergunta pessoal? Arthur assentiu, resignado. O senhor acredita mesmo no que faz? A pergunta foi como um soco no estômago. Um soco certeiro, direto na alma. Como assim? Seus relatórios, suas recomendações, suas análises. O senhor acredita realmente que vai funcionar? Arthur abriu a boca para dar a resposta automática. Claro que acredito, mas as palavras não saíram, aprisionadas em sua garganta, porque pela primeira vez em 15 anos ele não tinha certeza, nenhuma certeza. Arthur hesitou, procurando as palavras certas, mas encontrando apenas o vazio. Eu acredito no processo. Mas e nos resultados? Arthur olhou para Júlia. Ela tinha 24 anos. 2 anos de experiência. Salário de analista júnior. E estava fazendo perguntas que ele, com todo o seu prestígio e conhecimento, não conseguia responder. Os resultados dependem de muitas variáveis, Arthur disse finalmente, buscando uma saída, uma justificativa. A Gabriela não depende de variáveis, Júlia observou. Ela simplesmente funciona. Funciona. Era a verdade. Implacável funcionava. Arthur estudava. Gabriela funcionava. Depois que Júlia saiu, Arthur ficou sozinho com seus pensamentos. E seus pensamentos não eram agradáveis, de forma alguma. Ele pegou o telefone e discou um número que nunca havia discado antes. Recursos Humanos, bom dia. Aqui é Arthur Mendonça. Vocês têm o contato da Gabriela Santos? Um momento, Sr. Arthur. Arthur esperou, o coração batendo mais rápido do que deveria para uma ligação de trabalho. Muito mais rápido. Sr. Arthur? A Gabriela deixou um telefone de contato, mas pediu especificamente para só passarmos caso fosse uma emergência. É uma emergência, Arthur mentiu. A mentira escapando como um suspiro. Pode anotar? Arthur anotou o número e, depois de hesitar por 5 minutos, um tempo que pareceu uma eternidade, discou. 2 toques. 3. Arthur estava prestes a desligar quando ouviu a voz familiar. A voz que o assombrava. Alô? Gabriela? Aqui é o Arthur. Silêncio do outro lado. Um silêncio carregado de significado. Arthur? Mendonça? Sim, eu. Precisamos conversar. Senhor Arthur, eu não trabalho mais aí. Não há nada para conversarmos. Por favor, Arthur disse, e percebeu que havia desespero na sua voz. Um desespero genuíno. Desesperador. Só 5 minutos. Outro silêncio, pesado, opressivo. Onde? Onde você quiser. Café do térreo do seu prédio. 1 hora. Gabriela, eu. Mas ela havia desligado. Arthur olhou para o relógio. 11h30. 1h30 para se preparar para a conversa mais importante da sua carreira. E ele não fazia ideia do que ia dizer. Nenhuma ideia. O Café do Térreo era um daqueles lugares que Arthur frequentava todos os dias, mas nunca realmente via. Um lugar anônimo, perdido na rotina, decoração corporativa, cardápio padronizado. Funcionários eficientes, mas impessoais. Gabriela já estava lá quando ele chegou, sentada numa mesa de canto, tomando um café simples, olhando pela janela. Ela usava um vestido azul marinho, simples, mas elegante, sem uniforme, sem carrinho de limpeza, sem a postura curvada de quem tenta se fazer pequena. Arthur quase não a reconheceu. Gabriela. Senhor Arthur. Ele se sentou na frente dela, sentindo-se estranhamente como um adolescente nervoso. Obrigado por vir. De nada. Gabriela tomou um gole do café. O que o senhor quer? Direto ao ponto. Arthur percebeu que Gabriela não ia mais facilitar as coisas para ele. Eu quero entender. Entender o quê? Como você fez. Mas não era um sorriso caloroso. Senhor Arthur, nós já tivemos essa conversa. Não, você não entende, Arthur disse, se inclinando para frente.
Eu quero realmente entender. Não para te copiar, não para usar contra você. Eu quero entender por quê. Porque eu acho que preciso reaprender tudo. Isso chamou a atenção de Gabriela. Ela o estudou por um momento. O senhor tá bem? Não, Arthur admitiu. Desde nossa conversa, eu não consigo mais tomar uma decisão de investimento sem me questionar. É como se você tivesse quebrado alguma coisa dentro da minha cabeça. Quebrei o quê? Minha confiança. Gabriela colocou a xícara na mesa. Senhor Arthur, confiança baseada em ilusão não é confiança, é arrogância. E qual é a diferença? Confiança verdadeira vem de resultados. Arrogância vem de títulos. Arthur sentiu a pontada familiar. Gabriela tinha o dom de dizer verdades que cortavam como navalha. Então, como eu desenvolvo confiança verdadeira? Começando do zero. Como assim? Gabriela se recostou na cadeira. Senhor Arthur, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Quanto o senhor tem investido na sua própria carteira? Arthur hesitou. Uns 800 mil. Em quê? Fundos principalmente, alguns CDBs, umas ações. Quais ações? Arthur tentou lembrar. Petrobras, Vale, Bradesco. As usuais. Por que essas? Porque são seguras, sólidas. O senhor usa produtos da Petrobras? Como assim? Gasolina, gás. O senhor usa? Claro. E acha que vale o preço que paga? Arthur parou para pensar. Quando foi a última vez que ele havia pensado na Petrobras como uma empresa real, que fornecia produtos reais, para pessoas reais? Eu nunca pensei nisso. Então, como o senhor pode investir numa empresa que não entende como consumidor? A pergunta era simples, mas a resposta era complicada. Arthur percebeu que havia passado anos investindo em números, não em empresas. E o senhor, Arthur perguntou, como escolhe suas ações? Eu começo com empresas que fazem parte da minha vida, Gabriela disse. Magazine Luiza, onde compro eletrodomésticos. Natura, onde compro produtos de beleza. Ambev, porque meu filho bebe cerveja dela todo fim de semana. É só isso? Depois eu pesquiso se elas estão crescendo, se tem dívidas demais, se o preço está razoável. Mas sempre começo pelo que eu conheço. E funciona? 1,2 milhões funcionam? Arthur sorriu pela primeira vez na conversa. Funciona. Senhor Arthur, Gabriela disse, se inclinando para a frente. Posso te dar um conselho? Por favor, pare de tentar impressionar os outros e comece a tentar entender você mesmo. Como assim? Durante 12 anos, eu vi o senhor tomar decisões para agradar clientes, impressionar chefes, manter sua reputação. Nunca vi o senhor tomar uma decisão porque acreditava nela. A observação era devastadoramente precisa. E como eu faço isso? Comece pequeno. Gabriela disse, pegue R$ 1.000 e invista em alguma coisa que você realmente entende. Não para mostrar para ninguém, só para você mesmo. E depois você observa, aprende, cresce. Como você fez, como eu fiz. Arthur ficou em silêncio por um momento, processando. Gabriela, posso fazer uma confissão? Claro, eu tenho inveja de você. Gabriela piscou, surpresa. Inveja? Você tem liberdade. Liberdade financeira, liberdade emocional. Liberdade de ser quem você é. Eu tenho um salário alto, status, reconhecimento, mas não tenho liberdade. O que te prende? Medo, Arthur admitiu. Medo de errar, medo de decepcionar, medo de descobrir que não sou tão bom quanto penso. E qual o pior que pode acontecer se você errar? Arthur pensou. Eu posso perder credibilidade. E aí? E aí posso ter que recomeçar. Isso seria tão ruim assim? Arthur olhou para Gabriela. Ela havia recomeçado aos 40 anos, sem conhecimento prévio, sem contatos, sem vantagens. E havia chegado mais longe que ele. Talvez não, ele disse baixinho. Gabriela terminou o café e se preparou para sair. Gabriela, espera. Sim? Você aceita me ensinar? A pergunta ficou suspensa no ar.
Gabriela o estudou longamente. Senhor Arthur, eu não posso te ensinar. O coração de Arthur afundou. Mas, Gabriela continuou, posso te mostrar como aprender. Qual é a diferença? Ensinar é transferir conhecimento. Mostrar como aprender é transferir sabedoria. Arthur assentiu, mesmo não entendendo completamente. O que você precisa que eu faça? Gabriela sorriu. Dessa vez era um sorriso caloroso. Primeiro, para de me chamar de Senhor Arthur. Meu nome é Gabriela. Gabriela. Segundo, esquece tudo o que você acha que sabe sobre investimentos. Tudo? Tudo. Vamos começar do zero. E terceiro, prepare-se para ser humilhado, porque aprender de verdade dói. Arthur respirou fundo. Eu tô pronto. Tem certeza? Tenho. Gabriela se levantou. Então nos encontramos sábado de manhã, 9 horas, Shopping Eldorado. Shopping? Para quê? Para sua primeira aula de investimentos. No shopping? Senhor Arthur, Gabriela se corrigiu. Investir não é sobre números em planilhas. É sobre entender o mundo real. E o mundo real tá no shopping. Ela começou a sair, mas parou e se virou. Ah, e Arthur? Sim, traga R$1.000 em dinheiro. Para quê? Para comprar sua primeira ação. De verdade. Sábado, 9 horas da manhã. Arthur Mendonça, diretor de investimentos de um dos maiores bancos do país, estava parado na entrada do Shopping Eldorado, segurando R$1.000 em dinheiro, esperando uma aula de investimentos de uma ex-faxineira. Se alguém do trabalho o visse, seria o fim da sua reputação. Mas de alguma forma, ele não se importava. Gabriela chegou pontualmente às 9. Jeans, blusa branca, tênis confortável. Parecia uma pessoa normal fazendo compras no fim de semana. Pronto? Ela perguntou. Pronto. Primeira pergunta. Você conhece esse shopping? Eduardo olhou ao redor. Conheço. Eu venho aqui às vezes. Quais lojas você frequenta? Arthur pensou. Há algumas. A Apple Store. Uma livraria. Mais alguma? Não muito. Geralmente, eu só venho, compro o que preciso e vou embora. Problema número 1, Gabriela disse. Você não observa. Como assim? Vamos caminhar. Eles entraram no shopping e Gabriela começou a caminhar lentamente, olhando ao redor com atenção quase científica. O que você vê? Ela perguntou. Um shopping, Arthur respondeu, sem entender a pergunta. Eu vejo um laboratório de investimentos. Como assim? Gabriela parou em frente a uma loja da Renner. Olha esta loja. O que você vê? Uma loja de roupas. Eu vejo uma empresa listada na bolsa. Lojas Renner S.A. Ações negociadas todos os dias. Arthur olhou para a loja com outros olhos. Agora observa, Gabriela continuou. Quantas pessoas estão entrando? Quantas estão saindo com sacolas? As prateleiras estão cheias ou vazias? Os funcionários parecem ocupados ou entediados? Arthur começou a observar. A loja estava movimentada. Pessoas carregavam sacolas. Funcionários reabasteciam prateleiras. Parece movimentada. Exato. Agora imagine, se esta loja está movimentada hoje, sábado de manhã, como devem estar as vendas da empresa este mês. A lógica era simples, mas Arthur nunca havia pensado nisso. Provavelmente bem. E se as vendas estão bem, como deve estar o resultado da empresa? Também bem. E se o resultado está bem, como devem estar as ações? Arthur estava começando a entender. Subindo? Ou prestes a subir, Gabriela confirmou. Esta é a análise fundamentalista real, não números em planilhas. Observação da realidade. Gabriela parou em frente a uma loja da Apple. Você tem iPhone? Tenho. Está satisfeito? Estou. Planeja trocar em breve? Eventualmente. Por outro iPhone ou por outra marca? Provavelmente outro iPhone. Por quê? Arthur pensou. Porque funciona bem. É confiável. Eu tô acostumado. Lealdade à marca, Gabriela disse.
uma das forças mais poderosas do mercado financeiro. Como assim? Se você é uma pessoa bem informada, escolhe Apple por lealdade. Imagine quantas outras pessoas fazem o mesmo. Isso significa receita recorrente, crescimento previsível, empresa sólida. E isso se reflete no preço das ações? Apple é uma das empresas mais valiosas do mundo. Coincidência? Arthur estava começando a entender que investir não era sobre prever o futuro. Era sobre entender o presente. Agora, Gabriela disse, vamos fazer um exercício. Que exercício? Você vai escolher 3 lojas nesse shopping. Lojas de empresas que você acha que têm potencial de crescimento. Como eu vou saber? Observando, conversando com vendedores, experimentando produtos, sendo um consumidor consciente. Arthur assentiu. E depois? Depois você vai pesquisar se essas empresas são listadas na bolsa. E se forem, você vai comprar ações delas. Com os R$ 1.000? Com os R$ 1.000. Arthur respirou fundo. Era diferente de tudo que ele havia feito nos últimos 15 anos. Mas de alguma forma, fazia sentido. Eles passaram as próximas 2 horas caminhando pelo shopping. Arthur conversou com vendedores, experimentou produtos, observou o movimento das lojas. Gabriela não dava respostas, apenas fazia perguntas. Por que esta loja está vazia? Por que aquela loja está lotada? Este produto resolve um problema real. Você pagaria este preço? Aos poucos, Arthur foi desenvolvendo um olhar diferente. Em vez de ver um shopping, ele começou a ver um ecossistema econômico. Empresas competindo, consumidores escolhendo, dinheiro circulando. Escolhi, ele disse finalmente. Quais? Magazine Luiza, Natura e iFood. Por quê? Magazine Luiza porque está sempre cheio, os preços são bons e eles estão investindo pesado em tecnologia. Natura porque os produtos são únicos, tem marca forte e sustentabilidade. iFood porque eu uso toda semana e vejo os entregadores por toda parte. Gabriela sorriu. Agora você está pensando como investidor. É só isso? É só o começo, Gabriela corrigiu. Agora você precisa pesquisar se essas empresas são lucrativas, se tem dívidas excessivas, se o preço das ações está razoável. Como faço isso? Internet, relatórios das empresas, sites especializados. A informação está toda lá, gratuita, esperando quem quiser pesquisar. Arthur sacou o celular e começou a pesquisar. Gabriela o orientou através dos sites, explicando como interpretar os números básicos. Preço sobre lucro, dívida sobre patrimônio, crescimento de receita, margem de lucro. São só 4 números, Arthur. Não é ciência espacial. 2 horas depois, Arthur havia escolhido sua estratégia. R$ 400 em Magazine Luiza, 300 em Natura, 300 em iFood. Tenho certeza? Gabriela perguntou. Tenho. Então vamos comprar. Eles saíram do shopping e foram até uma agência bancária próxima. Arthur abriu o aplicativo da corretora e, pela primeira vez na vida, fez uma operação baseada na sua própria convicção, não em relatórios de analistas ou recomendações de terceiros. Como se sente? Gabriela perguntou depois que as ordens foram executadas. Arthur pensou. Diferente. Como assim? Quando eu compro ações para clientes, é como jogar com dinheiro do banco. Quando eu compro para mim, baseado na minha própria pesquisa, é real. Agora você entendeu, Gabriela disse. Entendi o quê? A diferença entre trabalhar com dinheiro e investir dinheiro. Eles voltaram ao café, onde haviam se encontrado na sexta-feira. Arthur pediu um café e Gabriela um chá. Gabriela, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você está me ajudando? Gabriela ficou em silêncio por um momento, mexendo o chá com a colherinha. Durante 12 anos eu vi você cometer os mesmos erros repetidamente. E você não era ruim por maldade.
Era ruim porque ninguém nunca te ensinou a pensar direito. E agora? Agora eu vi você genuinamente querer aprender. E isso é raro. Raro como? Arthur, você é diretor de um banco. Você ganha mais em um mês do que eu ganhava em um ano. Seria muito fácil continuar fingindo que sabe tudo. Mas eu não sei. Exato. E admitir isso é o primeiro passo para realmente saber. Arthur sorriu. Posso confessar uma coisa? Claro. Hoje foi o dia mais útil da minha carreira. Por quê? Porque pela primeira vez eu entendi o que estou fazendo. Gabriela riu. Arthur, você ainda não entende nada. Como assim? Hoje você aprendeu a observar. Isso é só o primeiro passo. Quais são os próximos passos? Aprender a esperar. Aprender a aceitar perdas. Aprender a controlar emoções. Arthur percebeu que tinha muito trabalho pela frente. Você vai continuar me ensinando? Vou continuar te orientando, Gabriela corrigiu. Mas quem vai aprender é você. Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário. Arthur estendeu a mão. Obrigado, Gabriela. Gabriela apertou a mão dele. Obrigada, Arthur. Por quê? Sim, por me dar a oportunidade de não ser mais uma sombra. E naquele momento, Arthur entendeu que Gabriela não havia apenas ensinado sobre investimentos. Ela havia ensinado sobre a vida. Havia ensinado que o conhecimento real vem da experiência, não de diplomas da FIA. Que a sabedoria vem da observação, não de teorias abstratas. Que o sucesso vem da humildade, não da arrogância. E que às vezes as pessoas mais sábias são exatamente aquelas que ninguém está prestando atenção. 6 meses depois, Arthur estava na sua mesa, revisando o relatório mensal da sua carteira pessoal. As ações de uma grande varejista brasileira que havia comprado estavam 35% acima do preço de compra. Não era sobre o dinheiro, era sobre a sensação de ter tomado decisões certas pelos motivos certos. Senhor Arthur, Júlia bateu na porta. Sim. A senhora Gabriela está aqui. Disse que tem uma reunião marcada. Arthur sorriu. Manda ela entrar. Gabriela entrou no escritório. Usava um terno azul marinho, elegante mas não ostentoso. Carregava uma pasta de couro e um ar de confiança que Arthur nunca havia visto antes. Arthur, ela disse, e ele notou que havia parado de chamá-lo de senhor. Gabriela, como foi a reunião com o diretor-geral? Bem, muito bem. Gabriela se sentou na frente da mesa de Arthur. A mesma mesa que ela havia limpado por 12 anos. Ele aceitou sua proposta? Aceitou. Parabéns, Arthur disse, e havia orgulho genuíno na sua voz. Obrigada. 3 meses antes, Gabriela havia proposto ao banco criar um programa de educação financeira para funcionários. Não teoria acadêmica, mas educação prática, baseada em observação e experiência real. O programa havia sido um sucesso instantâneo. Funcionários de todos os níveis, de faxineiros a gerentes, haviam começado a investir de forma inteligente e consistente. E o banco havia oferecido a Gabriela um cargo, coordenadora de educação financeira prática. Como se sente sendo consultora oficial do banco? Arthur perguntou. Estranho, Gabriela admitiu. Depois de 12 anos sendo uma sombra, agora todo mundo quer ouvir minha opinião. Se acostume, você vai ser muito requisitada. E você? Gabriela perguntou. Como se sente sendo meu primeiro aluno oficial? Arthur riu. Honrado. Sua carteira pessoal como está? 45% de retorno nos últimos 6 meses. E a carteira dos seus clientes? 38% de retorno. Melhor performance da minha carreira. O que mudou? Eu parei de tentar impressionar e comecei a tentar entender. Gabriela sentiu.
E como seus clientes reagiram à mudança? No começo, estranharam. Eu parei de usar jargões técnicos, parei de falar sobre modelos complexos. Comecei a explicar investimentos como você me ensinou, de forma simples, baseada em empresas reais. E funcionou? Funcionou tão bem que 3 clientes me indicaram para amigos. E ontem o diretor-geral me chamou para uma conversa. Sobre o quê? Sobre assumir a coordenação de uma nova área, investimentos comportamentais. Gabriela sorriu. Arthur, isso é fantástico! É, e eu tenho uma proposta para você. Que proposta? Seja minha sócia. Gabriela piscou. Como? Investimentos comportamentais precisa de 2 perspectivas, a técnica e a prática. Eu tenho a técnica, você tem a prática. Arthur, eu não tenho formação. Você tem resultado, Arthur a interrompeu. E resultado é melhor que formação. Gabriela ficou em silêncio, processando. Seria meio período? Ela perguntou. Por quê? Porque eu quero continuar com o programa de educação financeira. Tem muita gente que precisa aprender o que eu aprendi. Claro, meio período cada função. Gabriela estendeu a mão. Aceito. Arthur apertou a mão dela. Seja bem-vinda à sua segunda carreira. Obrigada. E Arthur, sim? Lembra da primeira coisa que você me disse quando me contrataram? Arthur fez força para lembrar. Não. Se você não entende o jogo, você não deveria estar jogando. Eu disse isso? Disse. E você estava certo. Como assim? Durante 12 anos, eu não estava jogando. Eu estava aprendendo o jogo. Gabriela se levantou para sair, mas parou na porta. Ela disse, é hora de jogar de verdade. E com essas palavras, Gabriela saiu. Arthur ficou sozinho no escritório, pensando na jornada que haviam feito juntos. De diretor arrogante e faxineira invisível para parceiros de negócios. Ele olhou pela janela. São Paulo continuava pulsando lá embaixo, mas agora ele via a cidade de forma diferente. Via oportunidades onde antes via apenas prédios. Via histórias humanas onde antes via apenas números. E se perguntou quantas outras Gabrieles existiam por aí. Quantas pessoas invisíveis que haviam descoberto segredos que os especialistas ignoravam. Quantas pessoas simples que entendiam o mundo melhor do que quem havia estudado para entendê-lo. A resposta não o assombrava mais. A resposta o inspirava. Porque Arthur havia aprendido algo que nenhuma escola de negócios ensina. A sabedoria não vem de títulos, diplomas ou posições. A sabedoria vem de observação, de humildade, de disposição para aprender com qualquer pessoa a qualquer momento. E às vezes as melhores lições vêm das pessoas que você nunca imaginou que pudessem ensinar. Arthur pegou o telefone e discou para sua secretária. Vera, cancela todas as reuniões de amanhã. Cancelar? Por que, senhor Arthur? Vou ao shopping fazer pesquisa de campo. Pesquisa de campo? Pesquisa de investimentos, Arthur explicou. Tem muita coisa que eu ainda preciso aprender. E pela primeira vez em 15 anos de carreira, Arthur Mendonça estava empolgado para ir trabalhar no dia seguinte. Porque trabalhar não era mais sobre impressionar pessoas, era sobre entender o mundo. E entender o mundo era infinitamente mais interessante. No final, Gabriela havia feito mais do que ensinar Arthur sobre investimentos. Ela havia ensinado a verdadeira regra que apenas os verdadeiramente ricos, ricos de sabedoria, entendem. Só os humildes entendem essas regras. E quando você entende, você nunca mais precisa fingir que sabe. Fim.